sentia chegar, quando Cristo virá me buscar, para viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e venceram o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar, para viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar, para viver no lar. Boa noite, nós vamos ler em João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Antes de nós chegarmos nessa passagem que nós lemos nesta noite, nós temos que considerar aqui o contexto que antecede esta passagem, onde nós temos Jesus se declarando lá no capítulo 10, que ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. No capítulo 11, nós temos aqui a ressurreição de Lázaro, a qual então ele está ali distante do local onde Lázaro havia falecido. Aí depois diz aos seus discípulos que ia até lá, e ao chegar nesse lugar, sendo ali recebida pelas duas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, não é? Aí nós temos o versículo mais conhecido deste capítulo 11, onde o Senhor diz, né, no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Diante daquilo que o Senhor realizou, né, em Betânia, os líderes religiosos ali presentes, né, e que receberam essa notícia, eles mostraram com um coração, né, endurecido, porque não estavam acreditando naquilo que o Senhor estava realizando, né? No capítulo 12, melhor dizendo, nós temos então Jesus sendo ungido ali em Betânia por Maria, e logo em seguida nós temos a narrativa, né, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que até alguns gregos estavam ali querendo vê-lo. No capítulo 13, nós temos aqui o Senhor Jesus Cristo mostrando aos seus discípulos, dando como exemplo, né, ali, aquele que veio para servir e não para ser servido, lavando os pés dos discípulos, né, dando ali uma lição de humildade.
E dentro deste contexto, Pedro é avisado de que ele iria, né, ali negar ao Senhor antes que o galo cantasse. Está lá no finalzinho do capítulo 13. Aí chegamos então no capítulo 14, onde nós lemos. Diante de todas essas coisas, né, o coração dos discípulos em estar ali presenciando aqueles últimos, né, acontecimentos na vida do Senhor Jesus Cristo, e agora então ali, né, prestes a partir, a enviar o Consolador. Aí os discípulos então ficam com o seu coração ali, né, conturbado, conforme diz o versículo 1, fica então turbado o coração. Aí Jesus então, né, dá uma direção aqui desse caminho de volta ao lar. Aí Jesus então diz: na casa do meu pai há muitas moradas, né? E aí quando eu vou lá preparar lugar e virei para levar vocês comigo. Então, trabalhando nesse tema, o caminho de volta ao lar. E nós podemos observar que esse caminho de volta ao lar é o caminho para gozar de um consolo eternal. O momento em que os discípulos estavam passando era realmente um momento em que a vida deles, né, estavam ali conturbadas. O coração, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. O turbar aqui é aquele movimento que é feito, né, e alguns têm como explicação que é aquela agitação que acontece então por dentro de uma pessoa quando essa está passando por uma situação adversa ou não compreensível. E os discípulos estavam nessa situação. Então Jesus diz: para que vocês não fiquem com o coração conturbado, para vocês terem ciência de que este caminho é o caminho para conduzir de volta ao lar, é um caminho para gozar de um consolo eternal, porque essas coisas que estão acontecendo, elas são passageiras. E Jesus, então, ele apela para o que ele usa ali, os dois termos no versículo 14: credes em Deus, credes também em mim. O termo usado aqui para crer é lançar completamente a confiança. Nós passamos por algum momento em que, às vezes, nós começamos a confiar na circunstância. Às vezes, nós começamos a confiar em pessoas ou em soluções que são dadas, né, por alguém. Aí Jesus disse: para que vocês possam ter ciência de que esse caminho de volta ao lar é um caminho para gozar de um consolo eternal, tem que ter essa confiança. Credes em Deus e credes também em mim. E esse crer que é usado aqui, o apóstolo Paulo usa esse termo lá em 2 Timóteo, onde nós iremos ler este versículo, que está lá no capítulo 1, no versículo 12 de 2ª Epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Ele diz assim, é um versículo bastante conhecido, tem até um hino baseado neste versículo, né? E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Os irmãos notem aí que a palavra dia está com a letra maiúscula, a qual então o Senhor se refere aqui. Não se turbe o vosso coração, crendo em Deus também, naquele dia a qual o Senhor vai voltar e vai buscá-los, não é? Porque esta é a promessa que o Senhor nos faz, de dar um consolo eternal. E o crer profundamente, o apóstolo Paulo diz: eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem eu tenho convicção de que ele é poderoso, embora que a situação
pareça difícil, e a situação seja contrária, e mas a minha convicção é na pessoa do Senhor Jesus. Crede em Deus, credes também em mim. No Antigo Testamento, em Isaías, no capítulo 30, Isaías, capítulo 30, no versículo 15, quando então o povo ali, né, afligido, a profecia aqui é contra o Egito, aí no versículo 15, nós encontramos esse versículo que diz: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, e vos convertedes, em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança. A vossa força, mas não o quiseste. Um descansar sem restrição. Credes em Deus, credes também em mim. Um crer profundamente, um crer sem restrição. O escritor de Hebreus, no capítulo 2 de Hebreus, Hebreus capítulo 2, o versículo 1, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O apegar com firmeza. Credes em Deus, credes também em mim. Né? E aí então, o escritor de Hebreus diz que nos apeguemos, né, nos aproximemos, né, ali com mais firmeza essas verdades ouvidas. O caminho para gozar de um consolo eternal se baseia no crer na palavra de Deus. Né? E nós estamos vivendo no momento em que a palavra de Deus tem sido pregada, a palavra de Deus tem sido anunciada, né? E as pessoas estão, né, crendo mais profundamente, as pessoas estão descansando sem restrições, e algumas estão se apegando, melhor dizendo, com mais firmeza na palavra de Deus, dependendo somente, completamente em Deus. Não se turbe no vosso coração. O nosso coração pode estar agitado, certo? Mas a nossa convicção deve ser esta: mas eu sei em quem tenho crido. E o caminho que o Senhor oferece aos seus discípulos é para o gozar de um consolo eternal. Versículo 2: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O caminho para habitar uma casa especial. É interessante observar que o versículo 3, né? O versículo 4, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí o Tomé então disse: Senhor, nós não sabemos aonde vai, como saber o caminho? Aí Jesus fala que esse caminho para habitar uma casa especial é ele, no versículo 6, né? Eu sou o caminho. E esta casa especial, né, apresentada aqui, porque o Senhor diz assim, ó, porque na casa de meu Pai. Né? Em João capítulo 10 diz: eu e o Pai somos um, lugar onde Deus habita. João, esse mesmo João, ao escrever Apocalipse, vai dizer a respeito deste local, do novo céu, da nova terra, aonde Deus habita com o seu povo. Né? E João diz aqui
O Senhor diz então aqui por intermédio do Senhor Jesus Cristo, diz então por intermédio de João, na casa de meu pai há muitas moradas. Então é a casa do Pai. E também ele diz assim, é uma casa especial, podemos dizer assim, uma casa com grande extensão, diz porque na casa do meu pai há muitas moradas. Então essa promessa que o Senhor faz, né, desse caminho para habitar uma casa, é uma casa especial porque é a casa do Pai. É uma casa especial porque é de grande extensão. Há muitas moradas. Não é? E é bastante importante notar também que o Senhor afirma, né, eu vou preparar-vos lugar. Não é alguém que está responsável de preparar o lugar. Se eu dizer, vou mandar alguém preparar o lugar para vocês lá, certo? Não, o próprio Senhor Jesus Cristo, eu vou preparar o lugar. O Senhor está preparando este lugar, a qual será a habitação dos salvos por toda a eternidade. Uma casa especial. Né? E é bastante importante notarmos também que Jesus diz assim, e quando eu for, aí Jesus vai, e vos preparar lugar, aí Jesus diz, eu voltarei. Eu voltarei com o objetivo do quê? De buscá-lo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta promessa que João diz na sua primeira carta, no capítulo 2, 25, é essa promessa que nos fez a vida eterna, para aqueles que recebem o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Nesse momento, nós estamos distante dessa promessa. Mas o Senhor diz, ele foi preparar lugar. E ele vai voltar. E essa promessa é descrita na Bíblia como o arrebatamento. De que o Senhor virá buscar a igreja. E a igreja será levada. E aí o Senhor diz aqui, e vos receberei para mim mesmo, para que onde estejais vós também. E Paulo, a escrever 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele fala a respeito desse momento em que o Senhor virá nos ares, os mortos em Cristo estarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados. E aí, a palavra de Deus diz assim, estaremos para sempre com o Senhor, para que onde eu estiver, estejais vós também. É uma casa especial porque Cristo se faz presente. E João escreveu Apocalipse, diz, e lá nesse lugar, então há o quê? O trono do Cordeiro, certo? E ali o santuário de Deus. E aí nós vemos então essa decisão, o Senhor fazendo presente. E ele diz aos seus discípulos, e diz a mim e a você, né, que este caminho de volta ao lar é o caminho para habitar uma casa especial que ele foi preparar. Né? E dentro desse contexto aqui, nós vamos ler dois versículos que nós não lemos ainda, que é o versículo 7, que diz assim, e vós, se tiverdes conhecimento, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Os discípulos viram a Deus através, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez carne. E no versículo 20, naquele dia, eu virei e levarei para mim mesmo, para que onde estiver vós também. E aí o Senhor diz, e naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O caminho para desfrutar de uma comunhão essencial. Então, o caminho de volta para gozar de um consolo eternal, não se turbe o vosso coração, isso vai passar. No final do capítulo 14, ele vai dizer assim que no mundo, né, 14, no capítulo 16, né, no mundo tereis aflições, né, mas tende bom ânimo,
Eu venci o mundo. Caminho para ali o Senhor de um consolo eternal. O caminho para habitar uma casa especial. E o caminho para desfrutar de uma comunhão essencial. E é bastante interessante notar que esta comunhão essencial, ela começa aqui, na terra. Quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como Salvador, nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito de Deus que nos dirige em toda a verdade. Todos que são nascidos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Aí nós começamos, melhor dizendo, a ter uma comunhão com Deus. E João diz isso na sua carta, né, que a nossa comunhão é com o Pai e seu Filho, Jesus Cristo. E quem, né, intermedia essa comunhão é o Espírito Santo em nós. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo em nós começamos a ter essa comunhão aqui, sobre a face da terra. Nós temos essa comunhão através das nossas reuniões, através da nossa igreja, a qual o Senhor instituiu para que pudéssemos estar juntos, certo? E gozarmos da mesma comunhão, que é então ali o que é um viver, né, de coisas comuns, mas não somente de coisas materiais, certo? Muito mais do que isso, né? Se refere então às coisas espirituais em que nós cremos. Então, um crê no Senhor Jesus Cristo como Salvador, eu também creio, e nós formamos então esta comunhão baseada então, credes em Deus, credes também em mim. E cremos em Deus, nós vamos praticar aquilo que Deus quer. Nós começamos a ter comunhão uns com os outros, não é? E nós começamos então a viver uma vida separada, santificada para o Senhor. Né? Então nós começamos a ter essa comunhão aqui na terra. Mas essa comunhão na terra, nós estamos agora, não é? Aí proibidos, infelizmente, estarmos reunidos. Eu não sei como alguns crentes não sentem falta dessa comunhão, não é? Há diferenças entre nós, não é? Às vezes nós começamos a sentir falta dessas diferenças quando nós não estamos reunidos. O irmão lá é esse, mas ele tem Cristo, eu tenho Cristo, quando nós temos comunhão. O crente sente falta desta comunhão, certo? E porque essa comunhão, como eu mencionei, começa aqui na terra e nós temos comunhão uns com os outros. Mas essa comunhão essencial, de qual o Senhor disse, vocês saber o caminho. Esse caminho vai conduzir vocês para uma comunhão, certo? Eterna e essencial. Para sempre com o Senhor. E enquanto isso, nós estamos aqui, não é? Neste mundo, privados, nesse momento, de termos essa comunhão com os outros. Mas isso não faz com que nós percamos a esperança de que um dia os salvos estará para sempre com o Senhor, gozando de uma comunhão essencial. Aí voltando então para o nosso texto aqui, o Senhor diz então, não se turbe o vosso coração, né? O caminho de volta é o caminho para gozar de uma comunhão eternal, para sempre. No momento, teremos aflições no mundo, mas o que nos aguarda, o que nos espera, é algo infinitamente melhor do que qualquer coisa nesta vida. É um consolo, um conforto eternal. Eu ouvi uma frase há algum tempo em que os que não conhecem a Cristo como Salvador, o conforto, o consolo, o céu deles, é esse momento que eles estão vivendo, não é? Você olha para essas pessoas que estão aí, né, na iminência do poder, fazendo coisas, né, pegando dinheiro, enganando as pessoas, né? E porque o céu deles é este, não é? Porque morrer sem Cristo estará perdido para sempre.
Então eles fazem tudo em função dessas coisas, né? De ganhar, de receber, em viver a vida sem ter essa expectativa de voltar para o lar. Um lar onde tem uma comunhão, um consolo, melhor dizendo, um gozo eternal. E se nós estamos em Cristo, se eu e você estamos em Cristo, o Senhor diz, não se turbe o vosso coração, não se preocupe com isso, não. Creis em Deus, sabem quem tem crido, porque este é o caminho que vai conduzir para este gozo eternal. Esse é o caminho que vai fazer desfrutar aí, melhor dizendo, vai fazer com que vocês possam habitar numa casa especial. Não é? As pessoas fazem mansões hoje em dia. Notaram que a maioria das pessoas que recebem esse dinheiro, né? Recebem não, né? Eles causam aí um dano para a nação, desvia dinheiro para cá e para cá, porque eles querem ter coisas, fazem mansões, fazem casa. E tudo isso vai passar. A única garantia que nós temos no futuro é crer em Cristo como Salvador para habitar uma casa especial a qual Ele foi preparar e que não vai de forma alguma acabar. Então, quando nós observamos as pessoas, pense nisso. Eles estão gozando essas coisas porque o céu deles é este. Como disse essa frase que eu mencionei, né? Para muitos, o céu é isso que eles estão vivendo hoje. Então, esse é o céu dos incrédulos. E para muitos nós, dos crentes, este é o inferno que nós estamos contemplando, não é? Ou seja, uma dificuldade, uma adversidade. Mas é essa vida, não é? E essa vida é passageira, a eternidade não é. Então, quem escolhe desfrutar das coisas passageiras terão fim. E a Bíblia diz que aqueles que rejeitam o Senhor Jesus Cristo como Salvador, né, o seu lugar eterno, não é passageiro, é eterno, é o lago de fogo, que é a segunda morte. Né? E a nossa esperança é em Cristo, em habitar uma casa especial. E enquanto isso, nós vamos procurar ter a nossa comunhão aqui sobre a face da terra. E esperamos que em breve possamos estar de volta, reunimos a nossa igreja, temos esta comunhão em de poder ouvir a palavra de Deus junto, cantarmos juntos, depois, né, do culto terminar, ficar junto, conversando coisas agradáveis, né, e para que possamos aí ainda ter essa oportunidade, precisamos orar. Mas lembre-se, se esta comunhão aqui cessar, a nossa comunhão é eterna, é essencial com o Senhor para sempre. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações nesta noite. Boa noite.